Se você já se perguntou de onde vêm muitas das tradições, símbolos e crenças da Roma antiga, a resposta pode estar na misteriosa civilização dos etruscos. Muito antes de Roma dominar a Península Itálica, os etruscos floresciam na região que hoje conhecemos como Toscana. Eles construíram cidades avançadas, desenvolveram uma rica cultura artística e influenciaram profundamente a sociedade romana. No vídeo de hoje, vamos explorar quem eram os etruscos, como viveram e, principalmente, como suas contribuições moldaram a Roma que conhecemos. Fique com a gente para descobrir os segredos dessa fascinante civilização. Os etruscos foram uma das civilizações mais antigas e fascinantes da Península Itálica, cuja influência ressoou de forma decisiva na história do Mediterrâneo. Eles floresceram entre os séculos VIII e III a.C., e sua presença dominou a região da Etrúria, uma área que hoje corresponde à moderna Toscana, além de partes do Lácio e da Úmbria. Esta civilização pré-romana desempenhou um papel central no desenvolvimento cultural, político e artístico da península, muito antes de Roma se consolidar como o grande império que conheceríamos mais tarde. Apesar da importância dos etruscos, sua origem exata permanece um mistério para historiadores e arqueólogos. Diversas teorias têm sido propostas ao longo dos séculos. Uma dessas hipóteses sugere que os etruscos possuíam uma ascendência local, ou seja, que sua civilização teria evoluído diretamente das culturas indígenas da Itália, como os vilanovanos, um povo que habitava a região na Idade do Ferro. Essa teoria é sustentada por achados arqueológicos que indicam uma continuidade cultural entre os povos anteriores e os etruscos. Por outro lado, há estudiosos que defendem a ideia de que os etruscos têm uma origem oriental, sugerindo que eles podem ter chegado à Itália vindos de algum lugar do Mediterrâneo Oriental, como a Anatólia e a atual Turquia. Essa hipótese é baseada em semelhanças culturais e linguísticas entre os etruscos e alguns povos do Oriente Próximo, além de relatos antigos, como o do historiador grego Heródoto, que afirmava que os etruscos eram descendentes dos lídios. Contudo, a teoria de uma origem oriental não é consensual e continua a ser debatida. Uma terceira hipótese mais amplamente aceita hoje em dia sugere que os etruscos foram o resultado de uma complexa interação de influências locais e estrangeiras. Ao longo dos séculos, eles poderiam ter absorvido elementos culturais e tecnológicos dos povos vizinhos e dos mercadores que viajavam pelo Mediterrâneo, fundindo essas influências com suas tradições nativas para criar uma identidade única. Independentemente de sua origem, o fato é que os etruscos desenvolveram uma civilização sofisticada e próspera, marcada por inovações na arte, arquitetura, religião e governança. Eles eram mestres na metalurgia e na produção de cerâmica, e suas cidades-estado eram organizadas de forma independente, mas com uma identidade cultural compartilhada. No campo religioso, os etruscos eram profundamente espirituais e praticavam complexos rituais de adivinhação que influenciaram diretamente a religião romana. Além disso, muitos símbolos de poder e governança romana, como o uso das ofaces ou feixes de varas com um machado, têm suas raízes na civilização etrusca. Com o tempo, os etruscos foram progressivamente assimilados pelo crescente poder romano, especialmente a partir do século IV a.C., quando Roma começou a expandir seu domínio sobre a Península Itálica. No entanto, longe de desaparecer completamente, a cultura etrusca foi integrada à romana, e muitos aspectos de sua civilização sobreviveram através de Roma, especialmente nas áreas de religião, engenharia e urbanismo. Os legados dos etruscos podem ser vistos até hoje, tanto nas ruínas e artefatos encontrados em antigos sítios arqueológicos quanto na própria cultura romana que ajudaram a moldar. Embora tenham sido, por muito tempo, ofuscados pelo brilho do Império Romano, os etruscos são parte essencial da história da Itália e desempenharam um papel crucial na criação das bases culturais e sociais que dariam origem a uma das maiores civilizações da antiguidade. Os etruscos eram organizados em cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio governo, que era geralmente liderado por uma elite aristocrática. Essas cidades, como Veios, Tarquínia e Vulpos, eram centros políticos, religiosos e comerciais, possuindo estruturas de poder e administração próprias. Apesar de serem culturalmente ligadas, as cidades etruscas raramente atuavam em conjunto em questões políticas ou militares.
Essa falta de unidade política foi um dos fatores que eventualmente contribuiu para a sua gradual submissão ao crescente poder de Roma. Uma característica importante da organização etrusca era sua liga religiosa, conhecida como Liga Etrusca. Essa aliança era composta por 12 cidades-estado, que se uniam principalmente em questões religiosas, realizando festivais e rituais em locais sagrados compartilhados. No entanto, diferentemente das ligas políticas ou militares de outras culturas, essa liga não funcionava como uma aliança para defesa comum ou para promover ações coordenadas de conquista. A sociedade etrusca era fortemente hierárquica. No topo da estrutura social estava uma aristocracia rica e poderosa, que controlava vastas extensões de terra e dominava a vida política e religiosa. Essa elite vivia em luxo, como evidenciado pelos túmulos extravagantes que deixaram para trás, cheios de joias, armas e artefatos. Abaixo da aristocracia, havia uma classe média composta por comerciantes, artesãos e pequenos proprietários de terra, que tinham um papel significativo no comércio e na economia. No entanto, a maioria da população era composta por camponeses e servos, que trabalhavam nas terras da aristocracia e viviam em condições muito mais humildes. Essa divisão social rígida refletia a estrutura econômica e política da civilização etrusca, que, apesar de próspera e sofisticada, manteve uma hierarquia clara e uma forte distinção entre as classes sociais. A religião etrusca era extremamente rica e desempenhava um papel central na vida dessa civilização, além de exercer uma profunda influência sobre a religião romana posterior. Os etruscos acreditavam em um panteão de deuses que governavam diferentes aspectos do mundo natural e espiritual. Muitos desses deuses seriam posteriormente incorporados ao panteão romano ou influenciariam a forma como os romanos concebiam suas próprias divindades. Assim como os romanos, os etruscos acreditavam que os deuses interferiam diretamente nos assuntos humanos e que era possível compreender a vontade divina por meio de rituais específicos de adivinhação. Um dos métodos mais importantes de adivinhação etrusca era a aruspicina, a leitura das entranhas de animais sacrificados, particularmente o fígado. Os aruspices, sacerdotes especializados nesse ofício, interpretavam os sinais encontrados nas vísceras para prever o futuro ou compreender a vontade dos deuses em questões políticas, militares ou pessoais. Além disso, os etruscos também observavam fenômenos naturais, como relâmpagos e raios, para decifrar mensagens divinas. Esse sistema de interpretação dos sinais celestes, conhecido como disciplina etrusca, foi adotado pelos romanos, que mantiveram essas práticas durante séculos como parte de sua própria religião estatal. A crença etrusca no pós-vida era igualmente complexa e fascinante. Eles acreditavam que a vida continuava de alguma forma após a morte, e essa visão era refletida nos túmulos elaborados e necrópolis monumentais que construíram. As necrópolis, como as de Cerveteri e Tarquínia, continham câmaras funerárias decoradas com pinturas vibrantes e cheias de artefatos, demonstrando uma visão de um além rico e detalhado. Esses túmulos eram não apenas monumentos à vida após a morte, mas também um reflexo da vida terrena do falecido, retratando cenas de banquetes, danças e caçadas. Os etruscos depositavam nos mortos muitos dos objetos que haviam possuído em vida, na crença de que esses itens seriam úteis na jornada no além. Eles também acreditavam em entidades e demônios do submundo que poderiam acompanhar a alma após a morte. Essa visão detalhada do pós-vida influenciou os romanos, que adotaram e transformaram muitos desses elementos em suas próprias práticas funerárias e crenças espirituais. Portanto, a religião etrusca, rica em simbolismos e rituais, não apenas moldou a vida espiritual e social de sua própria civilização, mas também deixou um legado duradouro nas práticas religiosas de Roma, consolidando sua importância na história do Mediterrâneo antigo. Os etruscos desenvolveram uma arte extraordinariamente rica e variada, destacando-se em várias formas de expressão artística, como a cerâmica, escultura em terracota e trabalho em metais preciosos. Suas habilidades artísticas eram amplamente reconhecidas no mundo antigo, e muitos de seus artefatos eram altamente valorizados. Um dos maiores exemplos de sua maestria artística está nas urnas funerárias e sarcófagos, que frequentemente eram decorados com cenas detalhadas da vida cotidiana, mitologia ou do próprio falecido, representando-o com grande realismo.
Essas peças eram, muitas vezes, feitas de terracota ou pedra, e revelam um profundo respeito pela vida após a morte, além de uma elevada técnica artesanal. A escultura em terracota era uma especialidade dos etruscos. Um exemplo icônico disso é a famosa estátua de Apolo de Veios, uma peça de terracota pintada, que demonstra a sofisticação do trabalho escultural dos etruscos e sua habilidade em criar figuras expressivas e detalhadas. Também eram especialistas no trabalho em bronze, criando estátuas, objetos rituais e até armas, que eram muitas vezes adornados com motivos complexos e intricados. Arquitetonicamente, os etruscos foram pioneiros em diversas inovações que influenciariam profundamente as civilizações posteriores, especialmente os romanos. Uma de suas maiores contribuições foi o uso do arco, uma técnica de construção que eles aperfeiçoaram e que foi adotada e expandida pelos romanos em suas pontes, aquedutos e edifícios públicos. Eles também construíram grandes templos em suas cidades-estado, muitos dos quais serviriam de modelo para as construções religiosas romanas. Esses templos possuíam uma estrutura distinta, com uma planta geralmente retangular e uma profunda varanda sustentada por colunas. Ao contrário dos templos gregos, que eram decorados de todos os lados, os templos etruscos concentravam sua ornamentação na fachada, com esculturas e relevos em terracota. No campo do planejamento urbano, os etruscos também demonstraram grande habilidade. Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de muitas das primeiras cidades da Itália, e seu planejamento era notável pelo uso de ruas retas e organizadas, além de sistemas de drenagem e esgoto avançados para a época. Esse planejamento urbano influenciou diretamente as primeiras cidades romanas, que adotaram o modelo de organização etrusco, com um layout ordenado de ruas e a inclusão de espaços públicos, como praças e templos no centro das cidades. Assim, a arte e a arquitetura etrusca não apenas refletiam sua própria visão de mundo e suas crenças, mas também lançaram as bases para muitas das tradições artísticas e arquitetônicas que viriam a definir Roma e, por extensão, o Ocidente. Através de sua arte detalhada, seus monumentos arquitetônicos e seu domínio do espaço urbano, os etruscos deixaram um legado duradouro que continua a fascinar e influenciar até os dias de hoje. A partir do século IV a.C., os etruscos começaram a perder gradualmente seu poder e influência diante do crescimento do emergente Estado romano. Durante este período, Roma iniciou uma série de campanhas militares e expansões territoriais que eventualmente levariam à conquista das cidades-estado etruscas. Apesar da resistência oferecida por algumas cidades etruscas, o domínio romano foi se consolidando, e por volta do século III a.C., a maioria dos territórios etruscos já estava sob controle de Roma. No entanto, em vez de suprimir completamente a cultura etrusca, Roma adotou muitos dos costumes e tradições etruscas, integrando-os à sua própria identidade cultural. Isso é evidente em diversos aspectos da vida romana, como a religião, a organização política e até a arquitetura. Muitos dos símbolos de poder usados pelos romanos, como a fasces, feixe de varas com um machado, têm origem etrusca. Da mesma forma, práticas religiosas como a adivinhação, especialmente a aruspicina, leitura das entranhas de animais, continuaram a ser amplamente utilizadas em Roma. Além disso, muitos aspectos da vida pública e das instituições romanas foram influenciados pelos etruscos. A própria fundação das magistraturas romanas, como o cargo de cônsul, teria sido inspirada nos modelos de liderança das cidades-estado etruscas. A arquitetura monumental romana, com seu uso do arco e suas técnicas de construção, também carrega a marca da inovação etrusca, especialmente em projetos de engenharia, como aquedutos e sistemas de drenagem. Embora a civilização etrusca tenha sido, em grande parte, assimilada pela força da expansão romana, seus legados permaneceram profundamente enraizados no desenvolvimento de Roma. A integração das tradições etruscas ajudou a moldar o caráter da civilização romana, criando uma fusão cultural que influenciou o mundo mediterrâneo por séculos. Assim, mesmo após sua absorção política, a cultura etrusca viveu através de Roma, e seu impacto se faz sentir no sistema político, religioso e artístico que Roma difundiu em sua vasta rede de domínios, perpetuando-se, de certa forma, até os dias de hoje. O legado etrusco permanece vivo até hoje em diversos aspectos da civilização ocidental, influenciando o desenvolvimento cultural e político da Europa por séculos.
Uma de suas contribuições mais duradouras é o impacto na língua latina, que herdou várias palavras de origem etrusca. Termos como o person, o persona, e o templo, o templum, têm suas raízes na língua etrusca, e muitos nomes de divindades e instituições romanas também foram diretamente inspirados por essa civilização. Assim, o vocabulário etrusco, transmitido via o latim, continuou a influenciar as línguas modernas que descendem do latim, como o italiano, o espanhol e o francês. Além da linguagem, as tradições religiosas romanas foram fortemente moldadas pela influência etrusca. O complexo sistema de rituais e adivinhações etruscos, como a leitura das entranhas de animais, charospicina, e a interpretação de fenômenos naturais, foram incorporados ao cerne das práticas religiosas romanas. Essa herança ritualística perdurou por muitos séculos, estruturando não apenas as práticas religiosas de Roma, mas também suas interações políticas e militares, uma vez que as decisões importantes muitas vezes dependiam da leitura dos sinais divinos. A arte etrusca também teve um impacto profundo, especialmente em sua abordagem inovadora na escultura, cerâmica e arquitetura. O uso do arco, aperfeiçoado pelos etruscos, foi uma das inovações que Roma adotou e ampliou, utilizando-o em pontes, aquedutos e edifícios monumentais. Essa prática arquitetônica, por sua vez, foi transmitida às civilizações posteriores e continua a ser um elemento fundamental da arquitetura ocidental. Além disso, o realismo e o detalhamento das esculturas etruscas influenciaram diretamente a arte romana, que mais tarde se tornaria a base para a arte renascentista e barroca na Europa. A influência etrusca não apenas ajudou a moldar a cultura romana, mas, por meio de Roma, deixou sua marca em todo o mundo mediterrâneo e, por extensão, na cultura ocidental. As tradições e inovações trazidas pelos etruscos foram transmitidas e adaptadas por Roma, espalhando-se por seu vasto império e além, influenciando profundamente o desenvolvimento da arte, arquitetura, religião e língua na Europa durante a Idade Média e até os dias de hoje. Assim, o legado dos etruscos transcende sua própria história, permanecendo enraizado em várias facetas da civilização ocidental. Agora que exploramos a rica e fascinante história dos etruscos, fica claro que, embora essa civilização tenha sido absorvida pela ascensão de Roma, seu legado permanece vivo até hoje. Das inovações arquitetônicas às tradições religiosas, passando pela arte e pelo impacto na língua latina, os etruscos moldaram a cultura romana e, indiretamente, a civilização ocidental como um todo. Seu impacto atravessou os séculos, e ainda podemos ver suas marcas no nosso cotidiano e na história que compartilhamos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pela civilização dos etruscos. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos históricos. Até a próxima!